daquela marca boa. Que é... Tá ouvindo, porra? Vai lá, vamos. Fala, galera. Galera, 2 pessoas. Então... Jogou quantas na transmissão? Não transmiti hoje. Ah, você transmitiu. Joguei 10. Joguei 4 ou 5. Não tinha mais que isso não. Então, fala, galera. Estamos aqui no camarim do Nova Consciência, atrás aqui do palco. A gente agora fez essa palestra aí de mesa redonda de mediativismo. Foi a primeira vez a gente nunca esquece, ela e eu. Né? Fiquei nervoso, não imagina. Quem viu aí viu que eu fiquei nervoso pra cacete. Mas tá tranquilo, é nóis. A gente vai transmitir ao vivo. Fala aí, fala um pouquinho que você vai dizer aí. Você jura? Mas já, assim, de pronto? Falar o quê? Enquanto eu vou ficar desesperada amanhã? Você vai falar sobre o que, Maristela? Eu vou estar na mesa de direitos humanos com o pessoal da Fonte da Verdade aqui, Luiz Peixoto, do Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre liberdade de expressão e depois eu tenho uma mesa sobre a desumanização da política de segurança pública. Você viu como é que é ficar desesperado, né? Não, você não viu nada, porque você estava dividindo a mesa, tá, querido companheiro? Eu vou estar sozinha. Tadinha. Tá? Isso, tadinha. Mas eu vou estar torcendo por você e todo mundo vai estar te assistindo, tá? Todo mundo vai estar te assistindo. Amanhã tem às 2 horas Direitos Humanos, Ação Política e Exclusão. E aí depois às 8 a necessidade de humanização das políticas de segurança pública. Tá, Nessa beleza. sou eu. É isso aí. Então, a gente vai estar acompanhando aí. Babando minha máscara. Tira isso daí, rapaz. A minha é igualzinha. Mas tem que deu. Mas ela tá cheia no negócio. Tá se preparando pra quê, Gabriel? Maceta da Paz. Xerife da porra. O que é? Tá se É preparando. paz e amor, tá? Paz e amor. Cartaz você troca o filtro. Não, troca filtro, não é descartável, menino. Assim, se você tem que usar para um ano e jogar fora mesmo. Não, você só troca o filtro. Performance de manifestação. A minha de manifestação é igualzinho a ela. Olha isso. Agora tá tendo o quê ali? Detona! Tá tendo qual palestra? Às vezes você quebrou isso daí. Não, calma aí. Para tudo. Alguma coisa aí. Tem aqui, tem aqui. Tem aí. Você tem que trocar isso aqui. É, eu sei, mas eu não... Libertação cultural, mídia e resistência artística. Arthur Pessoa, Ricardo Kelme e Ryan Mitch, do Fora do Eixo. Tá, então a Quem gente é o vai... Ryan Mitch? Ele tá lá na mesa, são os 3. Tá, então a gente vai acompanhar lá, vamos dar um chega lá pra gente ver o que tá rolando. Que é um país de dimensões continentais, então a gente não pode ficar preso a uma ótica de um eixo de mercado, um eixo de grandes veículos de comunicação. Né? Então, aqui na Paraíba existe muita coisa acontecendo. Imagina quando você vai para o interior, imagina quando você vai para o interior do Brasil, né, desse Brasil profundo, e de toda a diversidade cultural, de toda a pluralidade que existe em cada interior desse, né? Longe até das capitais, eu acho que isso acaba ficando essa cultura se mostra muito rica. Então é nessa perspectiva que a gente vem trabalhando em formato de coletivo, em uma forma de trabalho colaborativa, através de conceitos como da economia solidária, das trocas de serviços, criando nossas próprias moedas, criando meios de difusão e de comunicação. Então, através de uma perspectiva também de horizontalidade dessa cadeia produtiva da cultura, meio que matando a estrela, acabando com aquela figura que é abençoada por Deus e que por isso tem todas as regalias do mundo. E na verdade a gente vem com uma outra perspectiva
eles têm o mesmo papel, que no final das contas a gente quer, na verdade, é fazer que exista uma movimentação cultural, um cenário cultural fluido, que essa diversidade, né, se expresse através desse cenário. Então, nesse sentido que a gente tem que buscar outras alternativas ao que a gente tem hoje, e se propor ao erro também, né? Tudo isso é um grande laboratório, os coletivos são um grande laboratório, o circuito fora do eixo é um grande laboratório, as casas coletivas são um grande laboratório. Lá em João Pessoa a gente tem uma casa fora do eixo também, fica lá no Roge, na área do centro, é onde a gente costuma atuar mais, por acreditar que o centro histórico da nossa cidade conta muito da nossa cultura e da nossa história, e é um lugar que está marginalizado, que está entregue tanto pelo poder público, reforçado pelas velhas mídias, e isso acaba criando toda uma visão pejorativa por toda a população. E aí a gente está lá também com um movimento coletivo, também com um movimento colaborativo, juntando várias entidades, vários empreendimentos culturais e criativos que vêm nessa perspectiva diferente, não só uma coisa empresarial, comercial, mas realmente o objetivo principal de conseguir dar espaço e fazer se expressar essa diversidade cultural toda, dessa cultura independente que a gente chama, que é a cultura, que é a arte que está sendo feita e que não está nas grandes mídias e que não está ligada a grandes corporações, grandes grupos empresariais, a grande indústria fonográfica, que, como a gente já bem falou aqui, tem outros interesses do que fazer expressar essa cultura, né? Tem interesses do capital no lucro, e aí a gente acaba ficando alienado ao que a gente assiste na TV, o que a gente escuta na rádio, e o Brasil é muito mais do que isso, o Nordeste é muito mais do que isso, a Paraíba é muito mais do que isso. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas seria bom também que o pessoal da plateia viesse aqui, falasse também, instigasse a gente, e a partir das ideias que a gente for trocando, a gente vai conversando mais. Beleza? Valeu, Ryan. Meus pais moram aqui em Campina Grande. Eu nasci aqui em Campina Grande, já não moro aqui há mais de 10 anos. Com a Cabroeira, a gente foi morar no Rio uma época e depois voltou e ficou em João Pessoa. E, claro, sempre que eu venho a Campina Grande, eu visito meus pais. E semana passada eu estava lá na sala, né? A televisão estava ligada na Globo, não sei que dia que era. Mas tinha um programa lá na televisão à tarde que teve assim, se eu não estiver enganado, foi Anitta, aí depois aquele cara que canta Naldo, e depois para fechar o Lepo Lepo. Essas três coisas seguidas assim. E aí minha mãe disse, na minha época a gente via Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso na televisão. Né? E hoje a gente está vendo Anitta, Naldo, Lepo Lepo. Então, aí ao mesmo tempo eu disse para ela, isso não é porque não existe essa produção, como existia naquela época, como existia e continua existindo na música popular brasileira, grandes medalhões que desenvolveram sua carreira, que quando apareceram na televisão estava também no início de construção da carreira, mas ao mesmo tempo existe mesmo como resistência a toda essa mídia, existe um universo paralelo, grande, enorme, em abrangência, e eu posso dizer isso com toda tranquilidade, porque faz 15 anos que eu vivo nesse ambiente, esse ambiente de produção e circulação de música independente nacional. Então aquela frase que diz assim, o Brasil não conhece o Brasil, ela se aplica também muito para a música, porque essa produção ela não aparece na mídia oficial, mas ela existe, ela é muito maior do que as poucas bandas que fazem parte dos castings das gravadoras, né? E essa produção toda, ela existe, ela consegue criar condições de subsistência do seu trabalho, de circular independente e até circular com seu disco por todo o Brasil. E não só no Brasil, no mundo. E essa produção independente, que eu com o meu trabalho com a Cabroeira, com o nosso trabalho, a gente se encaixa, se enquadra também,
eu fui absorvendo esse ambiente na medida que a gente foi viajando e tendo contato com toda essa produção, porque não adianta só a internet se você também não vai atrás daquela informação que você está querendo, né? É muita coisa no mesmo lugar. E queira ou não queira ainda, via de regra, o que forma a cabeça, o que faz a cabeça das pessoas, da maioria das pessoas, é a produção que a gente tem através da mídia oficial, né? Principalmente da Rede Globo. Então, assim, tem coisas que realmente não abrem espaço para essa produção, como se ela não existisse, mas ao mesmo tempo essa resistência, ela fortaleceu esse ambiente independente e as bandas conseguem circular, conseguem criar público. Hoje você tem festivais no Brasil todo. Há 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, era impossível você pensar numa banda independente, uma banda que nascesse no interior, de qualquer cidade, e que ela, em pouco tempo, 6 meses ou um ano, ela já conseguisse circular praticamente pelo Brasil todo. Né? Antes a gente não conseguia, uma banda independente não conseguia nem sair da sua rua, né? Da sua cidade, no máximo, e ficar naquele ambiente. E hoje você já consegue ter todo um circuito independente no Brasil todo e até para fora do Brasil. O Festival Grito Rock, que é uma das ações desse ambiente aí colaborativo, é o maior festival do mundo. São quantos países? 40 países envolvidos. E lá não tem ninguém do grande medalhão, nem o grande artista, não. São todos artistas independentes. Então, nessa vivência com a banda, eu também chegou um momento que eu me senti, não na obrigação, mas na condição de poder também estar contribuindo para a difusão desses artistas, especialmente os artistas do meu estado, os artistas da Paraíba. Então, eu realizei 2 projetos, um foi em 2006, entre 2006 e 2007, que se chamou Sounds from Paraíba, Brasil Modern Samba. Né? Brasil mais que samba, Sons da Paraíba. E foi uma coletânea com 20 artistas independentes aqui da Paraíba, que foi produzida, e com ela a gente participou de feiras internacionais para divulgar essa produção independente paraibana. E quando foi agora, já recentemente, ano passado, a partir do iniciativa da Fundação Espaço Cultural da Paraíba, que é a FUNESC, a gente realizou um edital e fez um outro disco, que é esse daqui, que chama-se Music from Paraíba. Os 2 são em inglês porque eles são projetos com esse objetivo principal de criar essa plataforma de exportação da música paraibana. Então, ele é um projeto para divulgar a música paraibana no mundo e não tem outro jeito. Esse próprio processo para fora acaba tendo uma contrapartida muito forte dentro também, movimentando a cena, os artistas, a autoestima dos artistas. E esse CD, Music from Paraíba, ele também, assim como o outro, participou de feiras internacionais para divulgação. São outros 20 artistas. E mês que vem vamos lançar um outro edital para selecionar 50 artistas da Paraíba. Vão ser 5 discos, que também vai ser usado como plataforma de exportação da música paraibana, cartão de visita dessa produção que está fora dessa mídia oficial. E além desses projetos, procurando difundir e se fazer mais conhecida a música paraibana em outros lugares, eu também passei a escrever uma coluna num jornal, semanalmente, há quase 4 anos, e um programa, a coluna do jornal A União, chama Mídias em Destaque, e do mesmo jeito é um espaço que eu procuro colocar os artistas independentes, difundir a produção e fazer resenhas de discos de artistas que estão chegando e outros que já têm uma história construída. Só que depois desses 15 anos com a capoeira, né, aí eu vi que realmente não ia dar, não estava dando para viver com dinheiro só da capoeira, aí eu tive que virar garoto de programa. Então, eu virei garoto de programa. Não, Cris, não faça essa cara, você entendeu mal. Garoto de programa, faço um programa na Rádio Tabajara, na João Pessoa. Não é? Isso aí, Luiz. Deixa de ser um garoto de programa. Você acabou de decepcionar muita gente. Meu telefone já estava
tocando aqui. Pensa com esse... Não, você acabou de decepcionar dizendo que era programa de rádio. Ah, entendi. Mas ela deu rádio e ninguém disse nada. E, então o programa é na Rádio Tabajara, toda quinta-feira, também já faz quase 4 anos que eu estou fazendo lá, toda quinta-feira de 10 à meia-noite. E lá também é esse espaço, essa vitrine para a produção, para a divulgação dos artistas independentes, não só da Paraíba, mas do Brasil todo. Então a gente está sempre levando as bandas para fazerem entrevistas e lançarem discos. E é um espaço que eu acredito precioso. Qualquer espaço numa mídia oficial utilizada para difundir toda essa produção que fica à margem, ou que fica estigmatizada muitas vezes, é importante. A rádio é um dos maiores gargalos que a gente tem, apesar que tem gente que diz, não, a rádio já é televisão e tal. Não, a rádio é formadora mesmo de uma cultura no Brasil, é muito forte ainda a rádio, e eu acredito que o espaço para uma divulgação dos artistas independentes nessas concessões públicas é praticamente inexistente. Né? O que a gente tem é um trabalho consciente de, poderia dizer até de alienação e idiotização da cultura nacional, porque as rádios elas determinam o que é bom e o que é ruim. Então, chega lá no final de semana, elas dizem as 10 mais Ivete Sangalo, segunda sei lá, vai dizendo as 10. Então, por exemplo, um adolescente, uma criança com um adolescente, para ele aquilo ali é o melhor. Se a Ivete Sangalo está em primeiro lugar, a rádio está dizendo que é em primeiro lugar, então ela é a melhor. E não é verdade. Na verdade, a gente sabe que o jabá ainda é um tipo de corrupção que existe no Brasil, em todas as mídias, e que é muito difícil você mudar essa mentalidade das rádios brasileiras, que elas como concessões públicas, elas têm a liberdade, elas têm o direito de divulgar música, informação, cultura, mas não de divulgar. Foi uma bala de borracha? Foi um Black Bloc? Elas têm a obrigação de divulgar cultura, música, e não de divulgar a que é paga. Então, o que acontece na maioria dos espaços é que essas concessões públicas viraram espaços de publicidade, assim como os programas de auditório também. Então, se paga uma quantia, se coloca o artista ali e se cria um mercado para ele e tal. Então, eu acho que a gente está numa outra frente, né? Não procura bater de frente com essa mídia oficial, que não é brincadeira. Eu acho que, por outro lado, a gente procurou criar ferramentas, estratégias próprias de se fazer, construir um público e circular seu trabalho, principalmente depois da internet. Né? Então, eu acho que é um momento bom para essa construção que vem se fazendo, especialmente nos últimos 15 anos, 20 anos, que foi quando as gravadoras começaram a entrar em declínio, né? E esse universo da produção independente e dos selos independentes ele se fortaleceu muito. Então, é isso. A experiência com a Cabriolet de autoprodução também está ligada diretamente, porque a gente nunca teve empresariamente um produtor, a gente sempre se autoproduziu e construiu a discografia, realizou muitas turnês a partir de um trabalho de produção interna da própria banda, sem nenhum suporte de gravadora, sem nenhum suporte empresarial. Então, eu me coloco, de certa forma, nesse ambiente como uma banda que você pode pegar como referencial, que usou dessas estratégias, dessas ferramentas e conseguiu circular, criar um público e tal, sem precisar necessariamente de fazer um outro caminho, que é um caminho mais fácil, mas é um caminho menos... mais fácil entre aspas, né? Porque vocês também teriam a liberdade de expressão de vocês privada, assim, né? Você sabe, quando você entra numa grande gravadora, você vai ter ali os interesses daquela gravadora, você vai ter os interesses de um empresário, de um produtor musical, que vai querer colocar o som da sua banda dentro daquele quadradinho ali, né? Então, como você bem estava falando, o Cabriolet ter escolhido esse caminho de resistência cultural
é também um ativismo em relação à liberdade de expressão, né? Certeza. E é isso, porque a gente vê a partir da vivência da realidade das pessoas que estão desenvolvendo os projetos, né? Então, muita gente de todas as áreas passaram a ver que é possível, né? Que mesmo hoje em dia fora do eixo Rio-São Paulo, você consegue desenvolver um trabalho de qualidade, artisticamente, um evento, um festival, uma feira de economia criativa, qualquer evento que some nesse processo, sem precisar estar no eixo Rio-São Paulo, né? A gente está muito mais democrático nesse sentido de você poder desenvolver o seu trabalho, fazer seu festival de cinema no menor interior que existe, né? E aí tem os editais, tem uma série de ferramentas também que vieram contribuindo nessa última década para fortalecer esse ambiente, que é o MEC. Oi. Tentando fazer um link com o que os meus colegas disseram, eu vou dividir a minha fala aqui rapidamente, para a gente poder ir para a caminhada, né? Em duas partes. Uma contando um caso pessoal, lá em São Paulo, e a outra falando sobre uma coisa mais genérica, que eu acho que interessa a todo mundo que está aqui. O caso pessoal é o seguinte, diante das dificuldades de se mostrar o trabalho do artista, os artistas acabam naturalmente criando suas próprias condições no meio da dificuldade ali, né, da lama, dos espinhos e tal, mas a necessidade da arte é tão grande que o cara não desiste, muitos desistem, né? Mas os que não desistem dão um jeito. Então lá em São Paulo tem acontecido uma coisa interessante. Eu sou de Fortaleza, né, como algumas pessoas sabem, mas moro em São Paulo há 7 anos, antes morei no Rio. E não pretendo sair de São Paulo tão cedo, porque a cidade me acolheu culturalmente falando, assim, no meu trabalho de uma forma muito interessante e as coisas têm começado a acontecer de forma bacana para mim lá. Então, em São Paulo, acontece o seguinte, começou a acontecer um bocado de sarau na cidade, sabe? O nego montava um sarau ali na casa dele, o outro gostava e também montava um sarau no bar dele, o outro gostava e, eu tenho um contato ali no restaurante, montava um sarau no restaurante, montava um sarau na praça, mas quando se percebeu, fizeram uma catalogação lá, estava acontecendo, que se sabia, né, oficialmente, cerca de 120 saraus na cidade de São Paulo todo mês. Isso que se conhecia, fora os que a gente não conseguiu saber. E aí alguém da prefeitura achou interessante isso, né? O pessoal ligado lá à Secretaria de Cultura, Educação, disse, gente, tem alguma coisa aqui acontecendo. Porque são pessoas que se reúnem para trocar suas artes, sem finalidades lucrativas, pelo simples prazer da arte. Só que alguns, né, começaram a se aperfeiçoar mais, tal, como sempre acontece, uns vão desistindo pelo caminho e tal, vão ficando os mais resistentes, os mais qualificados e tal. E o que começou como uma coisa margeada, né, alternativa, né, fora do eixo, né, esquecida ali pelos poderes públicos, começou a chamar a atenção dos próprios poderes públicos. E aí, alguns desses saraus começaram a ser contratados pelas secretarias de cultura, pelos SESCs, para levar aquele grupo de pessoas que todo mês se reúne no botequinho ali, ou no bar, ou não sei onde, apresentar aquilo lá, num espaço melhor, mais organizado e tal, com cachê. Olha que interessante, né? O mundo oficial reconhecendo o mundo alternativo. São Paulo continua, os saraus continuam se proliferando e achei que já estava na hora de eu montar o meu próprio em São Paulo. E aí esse mês, em fevereiro, estreamos lá com
eu tinha que ser da esculhambação, né? O meu sarau é o Bordel Poesia. Quem me conhece sabe que tem tudo a ver, né? Então, virei dono de bordel. Você virou garoto de programa, eu virei dono de bordel. O meu sarau especificamente vale qualquer tema, mas como a gente faz no barzinho e o ambiente é cabaretizado, com luz vermelha, aquelas mangueirinhas de LED piscantes, sabe? Tudo assim, as cortininhas de babado, palquinho assim, todo as luzinhas e tal. A ênfase é em paixão, desejo e erotismo, mas vale qualquer tema. Se você quiser falar da saudade da sua vovó, tudo bem, não tem problema, pode falar, mas a ênfase é nisso. Então nós temos várias artes acontecendo ali, literatura, música, burlesco, dança, né? Burlesco. Para quem não sabe, burlesco resumindo bem, é a arte do striptease. Aquilo que vocês fazem para o namorado de vocês, né? Pois é, aquilo ali tem artisticamente tem nome, chama-se burlesco. Só que é feito de um jeito teatral, artístico, engraçado, às vezes até meio ingênuo, meio infantil. Então a gente abre espaço também para o burlesco, que está crescendo muito em São Paulo. Enfim, todas as artes representadas. Tem um telão, se você tem fotos nesses temas, mais ou menos, nós também exibimos, fazemos uma exposição das suas fotos no telão, lá em cima do palco, no bar. E espero que com isso está contribuindo também para ser mais uma via de exposição, né, das artes que nós fazemos entre nós todo o tempo, né? Bom, esse é um caso especial de como a arte dita alternativa pode ser reconhecida pelo mundo oficial e ter uma convivência sadia com ele sem perder a sua essência. Porque nesse caminho, às vezes, a gente desvirtua e perde a essência. Isso é comum no mundo artístico. Mas é possível você manter a sua essência e dialogar com os poderes constituídos, né? Agora, o lance mais genérico que eu queria falar, mais geral, é o seguinte. No mundo do mercado, isso é um deus, né? O mercado é um deus. Não sei se vocês já perceberam, é como se fosse uma religião. Você segue aquela religião e nem está percebendo que está seguindo. O Deus mercado. Não existe só o Deus cristão, Jesus Cristo, o Buda, Buda nem Deus, né? Os deuses das religiões oficiais. Existem outros deuses também. O Deus dinheiro é um Deus poderosíssimo. E o Deus mercado é outro Deus também. Então, nessa religião do mercado, tudo vira produto. Não tem como escapar. O Deus mercado enxerga tudo como produto. Inclusive as pessoas. Essas é que são produtos. Então, quando você vai numa loja comprar um sapato, você tem a escolha de ir naquela loja ali, porque tem os modelos que você gosta, naquela outra ali o preço já é melhor, mas naquela outra fica perto da sua casa, então pode ser uma boa opção, mas na outra você pode pagar 3 vezes, enfim, você tem escolhas. Ou pelo menos deveria ter sempre. Não é? Quando você não tem, você é obrigado a comprar num só lugar, ou consumir num só lugar, com perdão da palavra, você está fudido. Porque você não vai ter opção, vai ter que comprar ali, vai ter que consumir ali. É o que acontece quando o mercado se concentra nas mãos de poucas empresas, poucas lojas, né? Pois bem, não é só sapato, ou disco, ou livro, ou operadora, ou celular que é produto, não. Informação também é produto. Parece que não é, mas é. Conhecimento, informação, isso também é produto, gente. Numa manifestação, por exemplo, para citar aqui o que estava sendo dito antes, você tem ali digamos, um manifestante,
uma situação hipotética, um manifestante batendo no policial e ali o policial batendo no manifestante. Você, como produtor da informação, você tem a liberdade de mostrar isso ou mostrar aquilo. Tem 1000 coisas acontecendo ali numa manifestação, você mostra o que você quiser. Então, dê-se o direito de todos mostrarem o que quiserem mostrar. Mas que o consumidor tenha a opção de poder ter escolhas. Isso é regulação do mercado. As grandes democracias têm leis sobre isso. Nós não temos. A Argentina agora está tentando fazer isso aí, e a nossa imprensa mais comprometida com outros interesses fica dizendo o tempo todo que é censura, que é censura, que é censura. Pode ter até um defeito ou outro, a lei lá de regulação de mercado de mídia da Argentina, mas estão no caminho de regular, da regulação. Nós ainda nem começamos. Então, quando vocês virem na internet, assine aqui a petição pela regulação da mídia, pode ir lá ler que não se trata de censura, trata-se de dar escolha ao consumidor, porque a informação é um produto. É isso aí. Queria aproveitar então o gancho aqui de Kelvin e dizer que tem um site chamado Para Expressar a Liberdade, que é uma campanha, que é justamente um abaixo-assinado, uma campanha nacional que está tendo para se conseguir uma nova lei, né, para a gente conseguir ter uma mídia mais democrática. Né? Não é, eu acho que não seria ainda essa regulação que a gente tanto quer, mas já é um caminho para a gente buscar uma mídia mais democrática. Né? E aí, aproveitando que a gente já está aqui nos finalmente, queria fazer minha fala final, dizendo o seguinte: a gente falou muito aqui sobre as alternativas que estão sendo criadas, né, por vários grupos, várias pessoas, através da internet, das novas tecnologias e tudo mais. Mas a gente também falou aqui em relação às velhas mídias, às mídias tradicionais, e que a gente não, eu queria dizer na verdade assim, que a gente não pode esquecer essas grandes mídias, mesmo tendo as nossas alternativas. Né? A gente não quer criar uma sociedade alternativa. A sociedade é uma só, a gente tem que hackear ela, a gente tem que modificar ela. Então, se a gente cria essas alternativas, como o que eu estava falando, é para chamar a atenção de que é possível fazer sim de uma forma diferente. Então, vamos continuar com a nossa resistência, vamos continuar lutando para ter a nossa liberdade de expressão, para expressar a nossa liberdade, mas vamos também para cima dessas velhas mídias, vamos para cima dessas poucas famílias, dessas poucas grandes empresas que controlam a informação, que na verdade, no final das contas, tudo é regido pelo Deus mercado, como o Kelvin falou. Né? Ele controla a educação, ele controla a política, ele controla os meios de comunicação. Então, era só esse recado final que eu queria deixar para vocês. Vamos para cima das nossas alternativas, vamos construir elas, mas vamos para cima também do que é de direito nosso, que é a comunicação social. Quem foi que perguntou sobre o disco, aonde adquirir o disco? Alguém da plateia? O pessoal veio falar aqui que alguém estava interessado. Foi ninguém não, foi embora. Então, também, o CD ele não é feito para ser comercializado, esse projeto. Ele é para difusão gratuita. Então, é até proibida a venda, ele é apenas promocional. Mas todas as músicas do artista estão na internet, no site SoundCloud, não é isso? Está lá nessa plataforma, você pode baixar todas as músicas de todos os artistas. Mas ele é um projeto que tem como objetivo principal difundir a produção paraibana no exterior. Então, por isso que ele é um projeto feito apenas para divulgar e aí sim criar alternativas e criar mercado para esses artistas, e aí sim que eles possam também ter renda e tal, a partir do seu próprio trabalho. Quero agradecer aqui o Rayan mais uma vez pelo atender o convite e convidar todo mundo. À noite tem uns shows aí hoje, tem uma banda da Bélgica que veio para o Brasil para tocar no Hack Beat em Recife, um festival lá, tocou lá ontem,
e eles tocaram no Sesc Pompeia também lá em São Paulo. E vão estar tocando hoje aqui em Campina Grande, chama-se DAO, é uma sigla, é uma sigla alemã que significa mais ou menos a noite da diversão anarquista. A sigla é essa, a noite da diversão anarquista. Então vai estar essa banda DAO tocando, tem o show da Cabroeira também, amanhã tem Totonho, Seu Pereira e Coletivo 401, mais uma grata revelação da música paraibana. E só queria dizer que eu brinquei lá no programa, mas não ia nem tirar a renda da rádio, porque tanto o programa na rádio como a coluna no jornal são trabalhos voluntários, que eu não ganho nada para fazer, mas entendo que é um espaço importante para a gente estar ocupando e podendo divulgar não só a música, mas qualquer projeto em todas as áreas no âmbito da Paraíba. Então, bom encontro para todos. Ó, o Arthur não está vendendo o CD dele não, mas eu estou vendendo meus livros lá embaixo, viu? Quem tiver interesse, está lá naquela banquinha lá dos livros dos palestrantes, trouxe alguns, inclusive dos contos fantásticos, né, de literatura fantástica sobre o fim do mundo. E se eu estiver lá embaixo, eu consigo dar um desconto, entendeu? Vamos para a caminhada agora para o Ata Comendo, que vai acontecer lá fora.